Let's go. I'm unstoppable, do the impossible. I'm irresponsible, yet I'm phenomenal. I got an arsenal, I'm dropping bombs, you know. No, I'm not stopping, no. Conquer the obstacle. To the top, here I go, think I'm chosen. Olá, senhores. Nessa aula de informática básica, iremos estudar sobre softwares e sistemas operacionais, tá? Noções gerais de software. Primeiro, o que é software? Software é toda a parte lógica, não física, do computador. Aquilo que não dá para chutar. São conjuntos de instruções que devem ser executadas pela unidade central de processamento, a CPU. Também pode ser descrito como um produto desenvolvido por profissionais de softwares, desenvolvedores de softwares ou engenheiros de software. Que também dão suporte a esse programa, esse software a longo prazo e abrange programas executáveis em computadores de diversos portes ou arquitetura de software. Aí é quando o software dá problema, né? Não tem como chutar, a gente fica nervoso, mas não tem como chutar. Sistema operacional, tá? O sistema operacional é um conjunto de programas. Pode-se dizer que é uma pilha de softwares, mas é um grande software, um grande sistema, por isso que é um sistema, que faz a ponte entre os softwares aplicativos e o hardware. Tá? Nós já vamos falar sobre esse tipo de software. Temos aqui em cima, então, o símbolo do Windows, da Apple. E aí, o terceiro é o quê? Linux e Android, tá? A Apple representando aí o Mac e também o sistema iOS em geral, né? O Windows Phone também pode ser representado pelo Windows ali. Então, são sistemas operacionais, tá? São diferentes sistemas operacionais. A Microsoft é a mais conhecida, mais amplamente usada para computadores pessoais. A Apple para Elite. O Linux, a maior parte dos sistemas é um open source, né? E a maior parte dos sistemas de servidores gratuitos rodam Linux por ser gratuito, né? Também tem o Windows Server, então tem. E o Android aí como sistema do Google mais conhecido, rodando na maioria dos smartphones aí. Em vários tipos de fabricantes, tá? Mas a Google que é a desenvolvedora e mantenedora do Android. Tá, o que esse sistema operacional então faz, tá? Então tem o kernel, que é o núcleo, é a parte mais importante do sistema operacional. E a sua função é gerenciar todos os recursos do computador. Então esse kernel fica na memória e por isso é chamado de residente. Então entre o hardware, que são todos aqueles componentes que nós vimos, tem os vários módulos de kernel ali, são programas ou processos que rodam debaixo dos panos ali, longe da interface do usuário, né? Atrás da interface do usuário, para fazer o sistema todo funcionar e operar. Tá? O sistema operacional, em grande parte, não é visto, como eu disse, pelos usuários. Tem uma série de tarefas sendo executadas em segundo plano. Uma pilha de processos e programas gerenciando os recursos do computador. Então, o sistema operacional tem três principais funções aí. Manter esses recursos do computador funcionando, né? Seja o processador, seja a memória, o disco de armazenamento, os inputs, outputs, tudo funcionando, tá? Isso não é fácil. Existem esses times, essas grandes empresas aí, ou grandes times, são os mais avançados desenvolvedores e programadores trabalham com isso, tá? E aí o sistema operacional, ele tem como objetivo fazer uma interface, né? Tornar o computador amigável, né?
tornar a experiência do usuário legal, amigável, né? Facilitar o uso do computador, tá? Os primeiros sistemas operacionais, os primeiros gerenciamentos de hardware é só linha de comando. Hoje a gente tem toda essa interface amigável ao usuário. Ele não precisa entender quase nada, apenas aproveitar, fazer o enjoy a plataforma, né? Então, esse sistema operacional também faz uma ponte, também geralmente amigável, para a instalação de aplicativos. Então, ele gerencia o hardware todo ali por baixo e faz a ponte para os softwares aplicativos, que é aqueles que a gente instala no celular, no computador, para executar e resolver os nossos probleminhas diários, tá? Quando a gente diz a expressão usada, né? Você está precisando formatar o seu computador. Nossa, eu tenho que formatar o meu computador. O que isso quer dizer? Formatação basicamente é fazer o backup dos seus arquivos de uma maneira geral e reinstalar o sistema operacional, né? A gente não vê muito assim, não faz isso muito no celular, no smartphone, tá? O smartphone recebe as atualizações, tem como você zerar ele de fábrica também, vai depender do uso de cada um. Mas é possível formatar também o smartphone. Mas é muito comum um computador que nós usamos por vários e vários anos, e são sistemas operacionais bem complexos, e dependendo do tipo de função que você usa, dos programas que você instala, você pode prejudicar o seu sistema operacional. Nas atualizações também, pode ter algum processo que não atualizou direito, então é normal, não é que a cada 2 anos, no máximo, um usuário formate seu computador, né? Sempre fazendo backup de todos os seus arquivos e programas, enfim. Aqui eu tenho um vídeo que eu vou deixar disponível no Classroom para vocês assistir, tá? Do Max Dicas, e ele faz o passo a passo, desde fazer o backup, fazer o pendrive bootável, baixar o sistema operacional, instalar, recuperar, fazer o backup de volta, né, dos arquivos. Então, bem legal esse vídeo, tá? Recomendo. Quem for formatar pela primeira vez, quem nunca fez isso, recomendo você fazer o seguinte: o computador que você vai formatar, você tem um celular ou um outro computador de um vídeo como esse, para você ir tentando fazer passo a passo. Mas assim, geralmente os técnicos de informática que fazem esse trabalho para você, tá? Então você tem que tomar cuidado, principalmente com relação aos backups, e você pode ter um problema nessa formatação, pode ficar sem o computador e depois vai ter que pedir para alguém formatar para você. Então, tome cuidado. Mas é possível aprender. Bom, quando você aperta o botão de ligar o seu computador, ele faz o que a gente chama de boot do sistema, tá? Então, é o primeiro softwarezinho ali que faz o check, né, do hardware de todo o sistema, e esse programinha que vai chamar a inicialização do sistema operacional. Quando você vai formatar um computador, você pode apertar F2 lá, você vai ter que fazer isso. Vai ter que, às vezes o próprio kernel ali já faz a troca automática quando você coloca um pendrive bootável, para ele já inicializar o sistema iniciando o pendrive, tá? Enfim, você também pode alterar essa ordem de boot, né? Então, por exemplo, eu tenho no meu computador o boot, quem faz o boot para mim é o Linux. E aí o Linux gerencia, olha, beleza, estou bootando aqui, você quer começar o Windows ou você quer começar o Ubuntu? E aí eu escolho o boot de qual sistema que eu quero. Isso é chamado de dual boot. Pode existir vários boots, você pode ter múltiplos boots no seu sistema e ter vários sistemas operacionais ali. Não recomendo fazer isso, porque você vai ter que dar manutenção em 2 sistemas operacionais, não tem porquê, a não ser que você precise muito
de recursos que tenha nos dois sistemas, né? Então, outra coisa, eu não recomendo você piratear um sistema operacional como o Windows. É mais fácil você juntar um recurso, pagar a licença do Windows e do Office do que ficar craqueando ou fazendo uso indevido do sistema operacional, porque o tempo todo vai exigir atualizações e nesse processo você pode ter problema, tá? Então, ao ligar o computador, esse programinha armazenado na ROM realiza alguns testes, né, internos do hardware, e o sistema operacional, o kernelzinho ali, carrega o sistema que está na unidade de armazenamento para a memória. E aí dá o boot do sistema, inicializa o sistema. Esse booting, né, é uma expressão que significa, que é um termo em inglês muito comum, que diz o seguinte: raise oneself by one's own bootstraps. Não? Raise oneself by one's own bootstraps. Que quer dizer o seguinte: erga-se a você mesmo pela alça das suas próprias botinas, tá? Pela alça das suas próprias botas. Ou seja, realizar algo sem precisar de outro. Então, boot significa que o sistema operacional dá o boot, se inicia e se resolve, né? Por isso o boot do sistema. Tá? Uma curiosidade. Bom, se você formatar o seu computador, algumas vezes, dependendo do hardware que você tiver e do próprio sistema operacional, ele vai buscar para você os drivers, tá? Mas muitas vezes não, você vai ter que fazer a instalação dos drivers que não foram instalados corretamente. Então o sistema tem o mecanismo de buscar, atualizar e instalar os drivers. E o que são os drivers? Os drivers são programas que fazem a comunicação entre o sistema operacional e um hardware específico. Então tem um driver da placa de som do teu computador, tem um driver da placa de vídeo. Então cada componente do computador tem um driverzinho, que é um softwarezinho que é específico para cada sistema operacional. Então, eu quero colocar essa placa de vídeo nesse sistema operacional, então tem um programa específico para isso. E ele faz essa ponte de gerenciamento, tá? Então, esses são os drivers do sistema. E eles também recebem atualizações, por questões de segurança, por questão de melhoria do programa. Então, tem que gerenciar, usar um software utilitário para gerenciar essas atualizações e drivers aí do seu computador. Muitas vezes você tem um problema com a placa de som, alguma coisa, você tem que reinstalar o driver, porque deu problema, teve algum tipo de problema. Ou na atualização você tem um problema, tem que voltar para a versão antiga. Esses são os problemas que os técnicos de informática têm que enfrentar e resolver aí. Bom, a interação nossa, humana, com o computador, ela pode acontecer de duas formas. A mais comum, que é usando o GUI, que é essa Graphical User Interface, ou a interface gráfica do usuário, tá? Que é o sistema padrão que a gente tem aí do Windows, com as janelinhas, botão, ícones, né? O mousezinho, o teclado, tudo certinho, bonitinho, funcionando ali da maneira mais simples possível, né? Visual e didática e que facilite a vida do usuário, né? E aqui nós temos na direita o Windows e na esquerda o Ubuntu, tá? O Ubuntu é das distribuições Linux mais amigáveis para quem começar a usar o Linux aí, né? Então muito parecida com o Windows. E aí nessa janela aberta aí, que tem gente que tem medo, né? Quando abre a linha de comando do Windows ali, tem gente que fica com medo, né? Porque essa linha de comando ela te dá acesso a funções do sistema operacional, né? Então você, por linha de comando, quem entende código pode buscar informações, interagir com o sistema operacional pela linha de comando. Mas isso é para usuários avançados. Você pode instalar, remover programas, você pode
verificar o que está instalado, quem tem, dá para fazer tudo, basicamente pela linha de comando, mas é para usuários que sabem o que estão fazendo, tá? Muitas vezes informações que não estão disponíveis na interface gráfica estão disponíveis no terminal, na linha de comando. Bom, o que são softwares utilitários? Softwares utilitários são programas que servem para manter o computador em funcionamento, saudável, resolvendo problemas que o sistema operacional tem que lidar. De repente tem um problema no sistema operacional, o próprio Windows tenta gerenciar ali, reinicia, enfim. Mas existem também, por exemplo, se eu tenho um computador que é de uma fabricante lá, principalmente geralmente a placa de vídeo lá, tem como exemplo da Dell aí, um suporte assist que gerencia, verifica se está tudo ok com o seu hardware. Então ele complementa o sistema operacional do gerenciamento na verificação de problemas ali. E outro exemplo de software utilitário que eu recomendo, você reinstalou, formatou o seu computador, primeira coisa que você faz é pagar por um antivírus. Eu não recomendo usar antivírus gratuito. Também investir num sistema como esse, o Kaspersky, que é um sistema russo, né? Tem outros. Mas investir num software que vai te ajudar a te proteger é importante, tá? Então, esse que eu falei são softwares utilitários, tá? Com relação aos softwares utilitários e softwares aplicativos, é legal você saber que, por exemplo, aqui no Windows, se você apertar Command, o símbolo do Windows ali, que é o mecanismo de busca, você clicar ali e digitar inicialização, vai aparecer no Windows 10 aí aplicativo de inicialização, aí você abre e vai ter essa janelinha de inicialização que diz que o que está ali, o plugin ligado, o botãozinho ligado, ele são os programas que iniciam junto com o sistema operacional iniciou, ele já inicia automático esses outros programas também. Pode perceber aqui que eu tenho desativado nesse print aí da tela o Edge, que eu não uso o browser do Edge, o OneDrive e a Cortana, enfim, tem uma série de coisas ali que você não necessariamente vai precisar toda vez que inicializar. Alguns softwares, na hora de instalar, se você fizer a instalação errada, ele vai ser adicionado como software de inicialização. Isso tem um peso. Se vocês olharem ali debaixo do ativado, tem ali grande impacto, médio impacto, nenhum impacto, que são o peso de carregamento para a memória desse sistema. Porque vai tudo para a memória RAM, né? E tem que processar. Tá? Os softwares aplicativos, que são os que a gente mais usa, conhece, são constituídos para serem executados cada um para uma plataforma. Então, tem os aplicativos para Android, tem os aplicativos para Apple, né? Para o iPhone, tem os aplicativos para o Windows, tem os aplicativos para o Linux. Então, cada sistema operacional tem o desenvolvimento dos aplicativos. Quando eu tenho um aplicativo que roda em várias plataformas, é chamado de multiplataforma, enfim, essa parte de desenvolvimento, mas ele também tem os ajustes para cada sistema aí, tá? De uma maneira geral, aplicativos são desenvolvidos especificamente para cada sistema. E inclusive os malwares também são desenvolvidos especificamente para cada sistema. Mas vamos lá. O termo são softwares aplicativos, tá? Bom, quando você instala um aplicativo no teu computador ou no teu celular, você hoje, nas versões de sistema operacional, você tem como fazer o gerenciamento de acesso a por exemplo, a câmera ou microfone do teu hardware. Tá? Então, você tem como gerenciar as permissões, configurações de privacidade. Então, você vai instalar um app lá, mesmo que o app exija na instalação exija algumas permissões, você pode depois ir lá nas configurações de permissão e alterar. Tá? Então, o WhatsApp ali, por exemplo, pede
informações, pede acesso à unidade de armazenamento, aos teus contatos, à câmera, ao GPS, ao microfone, SMS, telefone, ou seja, quer tudo. E para o funcionamento dele. Mas tem que tomar cuidado, tá? E tem como você desativar, né? Tem alguns aplicativos que nem usam, assim, na frente, no front, ele nem está usando aquele recurso, mas está habilitado a usar. Então, por questões de privacidade, você pode gerenciar, inclusive no teu browser, no teu Google Chrome, você pode gerenciar esses acessos também, tá? Por padrão, eu garanto o mínimo acesso necessário para funcionamento dos programas que eu preciso. Então, qual a maneira segura de se instalar um software aplicativo, né? Ou bom, vou falar mais à frente da loja, mas uma maneira é você, no desktop, por exemplo, você ir lá e digitar no Google lá, programa. Aqui é o exemplo do QGIS, QuantumGIS, tá? O que vai acontecer? O Google tem um algoritmo de ordenamento de prioridade que ele coloca as páginas mais frequentemente acessadas, mais seguras, de fontes mais seguras primeiro. Então ele vai ranquear, ele vai fazer uma fila ali de páginas e no primeiro lugar ali ele coloca geralmente a mais recomendada. Então vocês podem usar essas ferramentas de busca mais conhecidas e aí geralmente vem como primeiro resultado, tá? Indexado ali, primeiro, a página segura. Então é a própria organização, você vê ali que é um site do próprio QGIS, organização, qgis.org, tá? Ele tem ali um domínio seguro, HTTPS, tem ali o site oficial, e você também, se estiver com o seu antivírus instalado e habilitado para o teu browser, vai dizer ali, ó, no escudinho ali do antivírus está checando, ó, esse site, esse link é seguro, pode acessar. Tá? E aí você acessa lá esse plataforma de download, eu recomendo sempre baixar direto do fornecedor. Então, QGIS, quem são os desenvolvedores? Baixa direto da fonte. Não vai baixar de um terceiro site, um site de terceiros, vai lá clicar no link de download, tá? Baixe sempre da fonte original. Procure o seu sistema operacional, verifique o que a gente chama de LTS, que é a licença de longa duração, né? Que é a mais instável. Então você tem a versão do aplicativo mais atual, mas que ainda tem alguns bugs que não foram resolvidos, e tem a versão que chama de LTS, que é de longo tempo de suporte, tá? Que é a recomendada para download. E aí você verifica se o seu sistema operacional, se o seu hardware é 64 bits ou 32 bits de barramento, né? Isso é importante também. Bom, outra maneira segura aqui no Ubuntu é você ir na loja de aplicativos, tá? Então, baixar direto da loja de aplicativo, porque o pessoal que dá manutenção no sistema operacional tem a loja de aplicativo. Nem todos os aplicativos que estão na loja são seguros. Então, você olhar o ranking de estrelas, 5 estrelas, olhar os comentários, ver o nível de acesso exigido, ver quem é o desenvolvedor, a empresa fabricante de software, né? É a mesma coisa para o Windows, tem a loja da Microsoft Store, que você pode baixar, sempre olhando então os aplicativos, softwares aplicativos de maior rank, mas quanto mais gente usa, maior a probabilidade desse software ser seguro. Quanto mais conhecida a empresa, maior a probabilidade desse software ser seguro, tá? Bom, você também pode instalar um programa direto do terminal. No Linux é muito comum fazer, às vezes não usa a interface de instalação, então você usa lá usuário administrador sudo apt-get install o nome do programa, ou vai lá no GitHub e baixa direto, vê lá e vê a instalação direto da fonte de códigos lá do open source, né?
Para desinstalar um software, você pode usar num sistema operacional Windows, você clica ali Windows, remover, adicionar ou remover programa. Às vezes até nessas próprias lojas de aplicativos, como vemos aqui, você pode clicar lá, ver aplicativos instalados, né, tem ali na janela, e desinstalar. Né, tem o botão de desinstalar lá. Mas se não, você pode digitar o símbolo de busca do sistema operacional, digitar remover, adicionar, remover programas, vai lá aparecer todos os programas, você vai lá no programa que você quer remover, ali o exemplo do xadrez, instalar, beleza. Eu recomendo você deixar só softwares e programas que você realmente usa instalados. Inclusive na hora de instalar um Windows da vida, não deixe instalar tudo que ele quer ali, tudo que ele um monte de softwarezinho de terceiro, joguinho e coisa, não recomendo deixar nada disso instalado não. Bom, você também pode desinstalar pelo terminal, ali do exemplo do Linux também, sudo apt purge, que na verdade esse purge é quando você desinstala e apaga toda a pasta de diretórios e todas as informações, né, daquele software. Não vai ficar nada salvo por padrão se você reinstalar ele. Tá? Então é possível fazer sim essa desinstalação por terminal também. Bom, para a parte final da nossa aula, é importante falar dos softwares maliciosos, chamados de malware. Eu vou deixar um vídeo também no Class para vocês assistirem, que é o Ratão Viral, que fala sobre os malwares. É bem engraçado esse canal. E lembrando, cada software malicioso também é desenvolvido para um sistema operacional específico. É um mito dizer que o Windows é o mais suscetível. É que, na verdade, o Windows é, dos sistemas operacionais, o mais amplamente utilizado. Então, se o malware quer afetar o máximo número de pessoas possíveis, a probabilidade de desenvolvedores fazer um malware para Windows é maior. Mas existem malware para todos os sistemas operacionais. Inclusive, a gente viu uma reportagem esses dias em que hackers ali, enfim, de Israel estavam desenvolvendo malwares específicos para usuários de iPhone, né? Enfim, essa briga de tecnologia, de segurança vai ser cada dia maior. Então, um malware é um programa de computador destinado a infiltrar-se no sistema operacional alheio de forma ilícita com o intuito de causar algum dano, alteração ou roubo de informações. E inclui vírus, worms, cavalo de Troia, ransomware, spyware, adware. Tá? E os programas antivírus e anti-spyware são algumas das ferramentas mais comuns para prevenir esses ataques. Então, empresas de segurança da informação e de sistemas vão ficar de olho, né, cada fauna nova de malware que surgir, eles estão de olho e estão preparando o antivírus para bloquear, para combater mecanismos de segurança e fazer os firewalls da vida, as estratégias de detecção e impedimento de contaminação por esses malwares. Tá? Então, o mais conhecido dos malwares é o vírus. Então, o vírus, basicamente, ele propaga-se fazendo cópias de si mesmo, infecta um arquivo. Você pode baixar, sei lá, um executável ou um arquivo contaminado, e cada vez que você abre esse arquivo, ele se multiplica e passa para outro arquivo e outra pasta e vai espalhando igual um vírus, tá? Pelo computador. Um worm, ele é capaz de... Então, assim, um vírus, você geralmente propaga ele com pendrive, executando um programa ou abrindo um arquivo. E aí, cada vez que você faz isso, ele se propaga e vai se propagando pelo sistema. Se ele afeta o sistema operacional, aí deu ruim, porque toda vez que o sistema iniciar, ele vai estar lá, se multiplicando. Então, chega um ponto que é inviável, tem que formatar o computador. O worm, ele se propaga geralmente na rede, então você está ligado no Wi-Fi, né, numa rede de computadores, aí teu irmão pegou lá um worm e depois passa para você pela rede e ele vai se multiplicando ali. Ele não precisa ser executado para se propagar.
O cavalo de Troia, como o próprio nome diz, é um presente grego, né? Então você recebe um cartão virtual, olha, você ganhou um vale, não sei o quê. Olha esse e-mail aqui, olha essa foto, olha esse jogo e você instala, abre, baixa, clica, pensando que é uma coisa boa, às vezes até é, mas você não viu o que aconteceu por trás do pano. Por trás dos panos tem uma infecção maliciosa ali, que você nem viu o que aconteceu. Tem também um malware chamado Keylogger, que é geralmente ele contamina os formulários, as páginas, os browsers, e cada vez que você vai digitar alguma coisa, como coisas de cartão, ele vai capturar essas informações e vai mandar para um agente aí que vai usar essas informações. Então, quando você tem um antivírus como o Kaspersky, ele abre uma janela segura. Além de você usar na internet a fonte segura de HTML, HTTPS, que é seguro, que é criptografada as informações que são mandadas ali, é bom você também abrir numa janela um browser seguro dentro do antivírus, quando for lidar com dados bancários, por exemplo. E vai evitar esse tipo de informação. Às vezes eles criam uma página, você clica no link de uma empresa, Mercado Livre da vida, ele abre, é igualzinho Mercado Livre, mas na verdade ali é um formulário errado. Tem uma janela interface que até faz a ponte para o Mercado Livre, mas ele tem uma camada ali que está sequestrando suas informações. Inclusive, toma cuidado com a compra em sites. Se eu for comprar um produto pela internet, eu vou procurar uma empresa grande, geralmente usando um aplicativo seguro da loja. Né? Você vai comprar na Submarino, na Americanas, você usa o aplicativo da loja, o site seguro da loja. Tomar muito cuidado. Enfim. Existe também o spyware, tá? Tem aí o símbolo da NSA, espião, que basicamente é um mecanismo, um malware que infecta e fica te monitorando ali, né? O que você pesquisa, às vezes pode acessar os seus dados, então ele está oculto ali, está te espiando, tá? Existe o Rootkit, que é um conjunto de programas aí que ele tá ali por trás, você tá teu computador funcionando numa boa, mas você não sabe, tem uma porta dos fundos ali e ele tá ali, mantendo algum tipo de acesso ao teu computador, usando algum recurso ou obtendo alguma informação. E por último, o ransomware, que é um tipo de captura em que o cara acessa o teu computador, tua unidade de armazenamento. Geralmente acontece com empresas, né? Aí ele vai lá, a empresa não tem um backup de tudo, ou então é muito caro fazer toda a manutenção da rede. Aí o cara vai lá, captura e faz a criptografia das informações, ou seja, a empresa não consegue ligar o sistema, o hardware está criptografado e aí é um sequestro de dados. Aí você vai ter que pagar o cara para ele te liberar essas informações, né? Ele pede dinheiro em troca de liberar o sistema de volta, os dados de volta para você, tá? Esses são alguns exemplos, tá? Tem muita coisa para falar de software, mas em noções gerais de software, acho que deu para aprender muita coisa aí, tá, gente? Obrigado, até a próxima. To the top, here I go, think I'm chosen to be the king of rock, think the people have spoken. I can hear the tick-tock of the clock, I'm in motion, so now I'm gonna